Olá, meus irmãos, que a paz esteja com todos vocês neste dia, nesta semana, né? Passando aqui para convidá-los para uma caminhada, mais uma caminhada, através das páginas do livro de Atos dos Apóstolos, agora no capítulo 7, dando sequência aos nossos estudos para os grupos familiares. Hoje, nós vamos especialmente destacar a vida de um homem que não apenas possuía o Espírito de Deus, mas ele foi totalmente possuído por este Espírito, tomado por este Espírito para trabalhar para o Senhor. Não basta ser trabalhador do reino, não basta ter aquela vontade de fazer as coisas, é preciso ter a direção do Espírito. É por isso que Estevão se destacou, né? Porque ele foi tomado para servir. Ele sabia que ele estava servindo. Ele não veio para servir. Ele estava ali para servir às mesas, para cuidar do povo de Deus. E aí vem uma pergunta que eu sempre faço quando vejo, leio, estudo a vida de Estevão. Para que eu quero ser cheio do Espírito? Para que eu quero transbordar de dons e poder? Para quê? Para vaidade pessoal? Prestígio? Alguns fazem da piedade como fonte de lucro, enriquecem. Alguns querem se destacar na multidão com sinais, prodígios, maravilhas. Para que você quer ser cheio do Espírito? Tem 3 coisas na vida de Estevão que mostra para a gente para que o Espírito nos reveste com o poder dele. Primeiro é para servir. Nada mais importante para Deus do que vocês se colocar à disposição dele para trabalhar para ele, cheio do Espírito Santo. Ele vai te usar tremendamente. O que ele fez com Estevão? Estevão foi escolhido. Estevão não fazia parte dos 12, os 12 apóstolos do Cordeiro, mas dos 7, o grupo dos 7. Os 7 que foram escolhidos em Jerusalém para cuidar das rações diárias, da cesta básica para os mais necessitados. Parecia um serviço simples, né? Qualquer. Mas qual é a diferença de Estevão aqui? Foi servindo a esses necessitados que Estevão se agigantou como servo. Tudo porque Estevão deu um nobre significado a coisas que para muita gente era aparentemente insignificante. Qualquer cristão cheio do Espírito Santo torna significativo, né, coisas aparentemente sem importância, né? Porque ele realiza com tanta dedicação, tanto zelo que faz, que Deus o engrandece e torna aquele ministério importante para a igreja. Por quê? Quem está à frente é quem sabe o que é servir. E sabe que para servir não basta querer trabalhar, é preciso estar cheio do Espírito Santo. Peça a Deus para livrá-lo do espírito tacanho, para que os seus feitos no reino de Deus sejam grandes e não se apequenem, ainda que seja entregar uma cesta básica, como era o trabalho dos irmãos lá no passado. Outra coisa que me chama a atenção na vida de Estevão é a sabedoria espiritual que ele recebeu do Espírito. Para trabalhar para Deus é preciso ter sabedoria para saber como você vai agir diante de situações que muita gente, muitas vezes, queria ter confusão, porque falta direção, sabedoria do Espírito Santo, né? Estevão era esse homem, irmãos, esse homem que sabia, se destacava no meio da multidão, no meio do povo. A Bíblia diz que ninguém, a sabedoria dele era tão grande que não podiam resisti-lo. Tal era a direção que o Espírito dava a Estevão. Não é só para
decidir situações do cotidiano. Mas Deus foi dando tanta graça a ele que os sinais foram acompanhando a vida do Estevão. Por onde ele passava, por onde ele pregava, Deus manifestava com milagres, dons, maravilhas, curas maravilhosas. Porque por trás daquele homem que estava sendo usado, havia um servidor e alguém que buscava sempre a direção do Espírito Santo para trabalhar. Não é isso? Isso é muito importante, né? Mas por isso, está escrito aqui em Atos capítulo 7, Estevão, para buscar essa sabedoria, Estevão, ele ia na palavra, né? Estevão se apresenta conhecedor das Escrituras, e quando ele é inquirido pelo Sinédrio, ele passa a narrar toda a história do povo de Israel, né? E aquilo deixou o Sinédrio deslumbrado. Mas como que esse homem simples sabe tanta coisa? A sabedoria é dada por Deus indistintamente a quem Ele quer, para servi-lo. Por isso, peça a Deus sabedoria, para que você seja usado por Deus e fazer maravilhas por onde você passar, né? E por fim, uma outra questão que me chama a atenção na vida de Estevão é a capacidade que ele tinha para sofrer. Irmão Valtir certa vez falou que o cristão bíblico ele é mais reconhecido pela sua capacidade de sofrer que pela sua capacidade de poder. Mas nós queremos sempre poder, né? Sempre. Mas o Espírito Santo é necessário porque diante das lutas, só Ele para nos dar força. Ora, a vida de Estevão é a prova disso. Homem cheio do poder, da graça, operava sinais e prodígios, mas foi seu sofrimento que o tornou semelhante ao seu Senhor. Para servir, não basta ser trabalhador. Precisa também estar pronto para sofrer pressão, críticas, rejeições, humilhações, apedrejamentos. Estevão estava preparado porque ele estava cheio, tomado pelo Espírito Santo de Deus. Por isso, tornou-se um homem que foi uma inspiração para a vida de Paulo, né? A Bíblia diz que quando ele foi lançado para fora e foi apedrejado, as vestes de Estevão caíram aos pés de Paulo, na verdade, um jovem chamado Saulo, né? Certamente a vida, a fé, a dedicação, o sofrimento de Estevão serviram de inspiração àquele jovem que mais tarde se tornaria o apóstolo enviado aos gentios. Certamente por trás daquele chamamento de Paulo havia uma vocação e uma inspiração. E Estevão pode ter sido esse instrumento de Deus para inspirar o nosso irmão Paulo. Que a vida de Estevão, meu irmão, te inspire ao serviço e às boas obras em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Aproveite essa oportunidade para ler o capítulo 7, né? Fale com os irmãos do grupo para que vocês leiam o capítulo 7. Não fique apenas no estudo, mas a beleza do texto está na Escritura. Leia e compartilhe e medite aquilo que Deus está falando através da sua palavra. Que Deus abençoe cada um de vocês. Tenha um restante de semana abençoado. E ore a Deus: Senhor, eu quero ser cheio do Espírito, mas eu quero para te servir. Eu quero para poder obedecer, eu quero para poder abençoar, eu quero estar cheio do Espírito Santo, Senhor, para poder trabalhar para o Senhor, eu quero estar cheio do Espírito Santo, Senhor, para poder perdoar, eu quero estar cheio do Espírito Santo para inspirar outras pessoas também ao teu serviço. Fique com Deus, irmãos, que a paz esteja para sempre com vocês, em nome de Jesus. Amém.